O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime Martins de Oliveira, disse que a crise no sistema penitenciário não diz respeito ao Poder Judiciário. Peraí, eu vou repetir. Ele está dizendo o seguinte, que a crise no sistema presidenciário não é problema ou não é de responsabilidade do Judiciário. Ele surpreendeu, inclusive. Segundo ele, a crise diz respeito aos governos do Estado e também à administração dos presídios. O presidente da MB, que aliás já foi convidado aqui, já veio várias vezes, entende que o Judiciário responde apenas pelo processo de execução e pela busca de melhorar o funcionamento das estruturas das varas criminais. De acordo com o juiz, Dr. Jaime de Oliveira, os mutirões de execução penal e a realização de um esforço concentrado apenas revela aí o problema estrutural das chamadas varas criminais que são espalhadas por todo o nosso país. Bom, nós vamos conversar um pouco mais a respeito do assunto aqui conosco, o doutor Márcio Sérgio Cristino, que é promotor de justiça criminal. Doutor Márcio está aqui conosco. Doutor Márcio, boa noite, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Obrigado. Márcio, te surpreendeu essa declaração dada pelo presidente da AMB ou não? Não surpreendeu. Eu conheço o doutor Jaime, ele é um excelente juiz e ele tem toda a razão. A culpa da administração, da estrutura dos presídios é, antes de tudo, uma questão afeta ao executivo e não ao judiciário. Ao judiciário cabe não a administração, mas apenas o controle judicial daqueles processos. A administração dos presídios, a sua organização é essencialmente do executivo. Agora, Márcio, como é que nós vamos sair dessa situação aí? Aliás, inclusive, me surpreendeu também o fato agora de que as Forças Armadas vão ter alguma participação nesse processo que está se desenvolvendo. Eu acho que é um caso inédito. Nunca ouvi falar antes que as Forças Armadas tivessem entrado num processo semelhante como esse. Qual é o norte disso aí? Olha, no sistema penitenciário eu não tenho essa notícia, mas nós devemos lembrar que no Rio de Janeiro, salvo engano, os fuzileiros navais agiram nas favelas para a retomada do controle. Então existe um certo parâmetro nesse sentido. O que ocorre? Nós temos que realizar a retomada do espaço público dentro dos presídios. O espaço prisional está tomado pelas facções, como a gente pode ver no Rio Grande do Norte, onde a situação interna do presídio está completamente sob o controle dos presos. Essa retomada do espaço é que nós vamos ter que fazer, o Estado vai ter que tomar uma medida para retomar e trazer de novo a disciplina para dentro desse espaço. Agora, depois disso, é óbvio, nós vamos ter que ter outras medidas, vamos ter que tornar esse combate mais efetivo, porque o combate a essas organizações criminosas se dá tanto dentro do presídio quanto fora do presídio. Agora, Márcio, nós já tivemos aqui outros convidados também dizendo que foram pegos alguns dirigentes de algumas organizações criminosas, especialmente do PCC, e foram mandados para cumprir penas em outros estados da federação. E que isso teria feito com que a organização, que era paulista, acabou se espalhando por outros estados. Você concorda com isso? Isso ocorreu no início dos anos 90, de fato, quando algumas lideranças foram principalmente para o Paraná e Mato Grosso, e lá se reorganizaram, digamos que transportaram o know-how que eles tinham aqui para lá. Mas a expansão da organização, tal como nós vemos hoje, não está diretamente ligado a esse fenômeno específico, e sim ao acompanhamento das rotas do tráfico desde o Sudeste em relação ao Norte, que eles foram seguindo dessa maneira. Mas, efetivamente, o primeiro contato das facções nesse sentido, efetivamente ocorreu com a transferência do preso e também o transporte, comunicação, a troca do know-how que eles tinham na organização interna. Agora, Márcio, eu não consigo entender o seguinte, como é que um sujeito pode dirigir uma organização criminosa de dentro da cadeia? Porque ele tem comunicação. Tem comunicação? Tem comunicação. Sem comunicação, nada se faz. Aliás, a comunicação é o grande ponto fraco desse tipo de organização, porque eles dependem da comunicação para se articular. Sem comunicação, eles não conseguem acompanhar, articular, coordenar suas atividades, eles não conseguem a logística do transporte, eles não conseguem acompanhar toda a atividade da organização. Então, esse é o grande ponto fraco das facções, é o controle das comunicações. Agora, Márcio, entre essas comunicações, uma parte delas é feita pelo pessoal que está no chamado semi-aberto. Ou seja, eles frequentam, eles estão à noite lá no presídio, durante o dia saem, eles seriam responsáveis pela circulação de parte dessa comunicação para que esse crime organizado possa atuar também fora do presídio? Olha, o semi-aberto não fica misturado com o aberto, eles ficam separados.
difícil até hoje em dia, porque um número pequeno de vagas de semiaberto não comporta o número de presos progredidos. Então, geralmente, o que se faz? Geralmente se dá uma progressão por salto, que é, muitos questionam a sua legalidade, mas ele passa do fechado direto para o aberto, que é uma questão, até salvo engano, uma decisão recente do Supremo. A ideia que vem, a nossa observação desse sistema é que esse sistema nunca funcionou. Esse sistema de progressão idealizado em 88, ele tinha uma ideia de criar uma estrutura para fazer essa graduação. Isso nunca ocorreu e talvez seja necessário, o mais rápido possível, uma reforma desse sistema para que isso possa ser adequado à nossa realidade. Então, para isso, eu tenho que reformar que lei? A lei de execução penal. Execução penal, essa. A lei de execução penal, sem dúvida. Tanto nesse sentido, como também para permitir um regime de pena mais gravoso, que isole o líder da facção, que isole as lideranças, como você tem nos Estados Unidos e na Itália, onde os líderes das grandes organizações criminosas são isolados de tal forma que perdem completamente a influência sobre as suas organizações. Agora, mas isso não provoca também uma reação das organizações, especialmente ligadas a direitos humanos, dizendo que isso é uma forma desumana de tratar o preso? Olha, isolado completamente da sociedade, da família, etc. Pode ser, mas em certos casos há necessidade, porque o interesse aí, o interesse da social, ele prevalece. Você não pode, ao custo da sociedade, admitir que a liberdade de um indivíduo passa a prejudicar N pessoas. Por exemplo, um indivíduo que é um assassino, o líder de uma facção que determina 100 mortes, 200 mortes, você não pode admitir que por um mero regramento, uma mera condição seja possível, não seja admitido o seu isolamento. Isso é usado em outros países do mundo, não como uma forma comum ou usual, mas apenas para aqueles indivíduos que efetivamente apresentam um perigo à sociedade. Eu dou 2 exemplos. Al Capone. Al Capone? Na época, ele foi levado para Alcatraz, e lá ele mesmo declara, depois fala assim, Alcatraz me quebrou. E o Totò Riina, que foi um grande líder da máfia siciliana, que mandou matar os juízes Giovanni Falcone, Paulo Borsellino, também foi para presídio na Itália e ficou completamente isolado. E são indivíduos que mostravam a sua época, a sua força, inclusive matando magistrados, executando homicídios, e receberam a adequada resposta da sociedade. Então, nós temos que saber dosar. Sabendo dosar, eu acho que o regime deve ser imposto. Há necessidade de ter um tipo desse regime aqui no Brasil, sim. Agora, Márcio, como é que a gente explica também para a população que agora nós vamos ter, então, mutirões, né? Para saber quem é que já pode sair da cadeia, quem não pode sair. Será que a população não vai entender? Olha, por falta de vaga, eles estão abrindo as portas e permitindo que pessoas perigosas saiam da prisão e vá para a rua? Mas isso é uma verdade. A questão da superlotação do presídio é uma questão grave, é uma questão que tem que ser objeto de uma avaliação? Sim, mas isso não guarda relação com as ações das facções. Vou dar um exemplo. Em todas essas rebeliões, com 150 mortes, 60 mortes, você não ouviu dos presos uma única reivindicação. Ninguém nunca reivindicou para si um benefício, cumprimento de pena, não. Se você pegar a fotografia que hoje foi publicada nos jornais, as cenas que foram transmitidas, você vai ver que as bandeiras que estão em cima dos presídios, do presídio, salvo engano, de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, são bandeiras onde estão escritas o quê? As siglas das facções. Não estão lá pedindo paz, nós queremos nossos direitos. Tem selfie também na internet. Exato. Eles querem o quê? Eles saem de uma ala, vão para uma outra ala, executam a ação que eles querem, matam as pessoas e depois eles voltam para a ala deles. Então, na verdade, eles não estão disputando ou chamando a atenção para direitos humanos, dizendo que eles estão presos há mais tempo. Não é nada disso. Eles vão simplesmente executar uma ordem de morte. Eles querem exterminar e combater uma outra organização para dominarem a rota de tráfico naquela região. E só. Agora, a questão da superpopulação é uma outra, mas as duas podem até ser paralelas, mas elas não se confundem. Pastor, eu queria ainda aproveitar a sua gentileza aqui conosco e te perguntar o seguinte. Essa crise é a crônica de uma crise anunciada ou não? Talvez não dessa maneira como ela se mostrou. Era claro que as organizações criminosas estavam se expandindo, mas esse choque de facções, ele não estava previsto nesse momento. Isso é fruto do desequilíbrio que houve no sistema criminoso, entre aspas, entre o Comando Vermelho e algumas facções do Norte e o PCC. Por quê? Porque o PCC quis e conseguiu o monopólio das rotas de tráfico
em que são interligadas entre Bolívia, Paraguai e Brasil. Conseguiu como? Com a morte do Jorge Raffarin em junho, julho último, se não me engano, na divisa, onde ele tinha um carro blindado, foi mortal. Quando eles conseguem esse controle, eles passam a asfixiar as outras facções. Qual a alternativa das outras facções? Em vez de ocuparem as rotas do sul-sudeste, eles passam a ocupar as rotas do norte e nordeste. Por isso o FDN, que traz a cocaína do Peru e não da Bolívia, que é a via por baixo. Então o que acontece? Essa expansão se choca. Qual é a intenção de ambos? Os dois lutam pela soberania, pela supremacia. Dizer o seguinte, olha, o PCC quer dominar completamente o tráfico de droga. Para ele dominar completamente o tráfico de droga, ele tem que cortar o fornecimento que vem do Peru pela Rota dos Solimões. É isso que eles estão fazendo. Então, é uma guerra de traficantes que surgiu em decorrência de um desequilíbrio do controle da fronteira com o Paraguai. Márcio, obrigado pela gentileza, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Aí está, portanto, mais uma entrevista para que você possa acompanhar o noticiário e possa formar sua própria opinião a respeito. A gente volta já já.